É, rapaz, o homem largo só me arruma problema, viu? Mesmo à distância. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e convidando sempre você a se inscrever no canal do Esporte Interativo, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike também não tem problema nenhum, sugerir temas e sim, eles são anotados e espalhar o conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Seguinte, a gente catando temas, né, pra fazer nesta quarentena e Homem Largo me mandou mensagem, cara, por que tu não faz aí sobre os seus grandes ídolos em outros esportes ou as suas grandes referências? Porque eu tenho consumido muito produto que não é futebol e eu tenho visto que a galera tá se interessando por muitos produtos que não necessariamente são ligados a futebol. Então é sempre legal, rankings a galera gosta, feitos históricos a galera gosta, e por que não pegar aqui outros esportes relevantes que eu acompanhei e eleger minhas grandes referências aqui e obviamente dando os devidos porquês. Então vamos à lista das minhas grandes referências, quem são os grandes nomes em outros esportes, mas obviamente o futebol estará incluso aqui, tá? E para deixar claro, só tem uma referência aqui que eu vou colocar que eu não vi, que eu não acompanhei. Porém, o primeiro livro de esporte que eu li e alguns dos grandes documentários que eu vi sobre esporte são livros e documentários deste personagem. Então eu entendo a dimensão desse cara e me marcou muito o momento dele ascendendo uma pira olímpica em Atlanta já sem nenhuma condição física praticamente e carregando ali o histórico tão penoso de atleta de alto rendimento. Então assim, a minha única grande referência aqui que eu vou citar de um esporte específico que eu não vi é esse cara. Mas vamos começar logo pelo que o pessoal fica empolvorosa. Futebol. Pra mim, a minha grande referência no futebol, e aqui não é o melhor, não é o cara que mais me encantou, mas é o cara que me motivou e que me fez ter mais curiosidade pelo jogo, que eu li mais biografias, que eu vi mais documentários, que eu lembro quando eu tinha Napster, eu ficava catando fotos e lances só desse cara, Diego Armando Maradona, né? Foi meu grande ídolo na adolescência. Eu primeiro tive o Zico como grande referência, ainda criança, e depois, quando eu fui me percebendo mais consciente, eu fui pro Maradona porque tinha um estilo que me encantava, que eu adorava ver o Maradona, eu adorava o personagem como um todo, porque eu sempre gostei de boas histórias, e o Maradona pra mim, ele é o grande personagem da história do futebol. E assim, o meu avô se amarrava no Maradona, o meu irmão era muito fã do Maradona. O Maradona tem histórias que são muito cativantes, assim, ele tinha lances que de fato me encantavam, mas toda a história, assim, do cara, do anti-herói, aquilo me botava na cabeça de que esse cara, poxa, tinha tudo pra dar errado e de alguma forma deu certo. Então eu lembro muito do Maradona se preparando pra Copa de 94, eu torcendo pra que ele conseguisse jogar e jogar bem, o quanto eu achei legal o gol que ele fez contra a Grécia, depois toda a decepção com a história do doping, até hoje não tão bem explicada assim na Copa de 94, ele fala que foi perseguido, enfim, existem as provas contra, mas ele passou por um sacrifício danado pra conseguir estar naquela Copa do Mundo, e aqui não é nenhuma defesa do que aconteceu, mas é que de fato não foi uma coisa 100% explicada, ou assim, não houve um convencimento claro à época do porquê o Maradona estava saindo ou não. Enfim, hoje, entendendo melhor as substâncias, é óbvio que não tinha outro caminho que não fosse a suspensão, mas enfim, o Maradona foi o meu primeiro, talvez, grande ídolo no futebol, e é até hoje o cara que eu tenho mais reverência. Ah, mas eu acho que o Messi jogou mais que o Maradona. Eu concordo, eu acho que tecnicamente o Messi é a evolução do Maradona, mas aqui não é só a parte técnica que conta, é tudo aquilo que esse personagem representou pra você e ajudou você a construir a paixão ou o interesse por aquele esporte. E o Maradona ocupa um lugar muito especial na minha biografia particular. Portanto, como este Polêmicas Vazias é meu, o meu voto é o Maradona, mas você no comentário pode colocar o que você quiser, tá? No futebol feminino, acho que não tem nenhuma dúvida, e aí eu já tô falando de um Bruno mais velho, Marta. Apesar de lá atrás, e eu sempre acompanhei muito futebol feminino, eu lembro da Cici, que era, talvez foi a primeira Marta, né? A Cici era muito talentosa, assim, ela parecia estar em outro ritmo jogando, uma camisa 10 extremamente elegante, assim, eu adorava ver a Cici jogar, mas de fato, assim, a Marta, quando aparece, ela rompe com toda a lógica que a gente tinha no futebol feminino, protagonizando lances, uma regularidade, recordes em premiação, ela fazendo o Brasil ter chances ou disputar medalhas e títulos que antes parecia muito distante por conta do investimento, assim, a Marta, e até hoje o Brasil precisa lutar contra um investimento que é muito desproporcional no futebol feminino, mas a Marta, com um talento muito particular, ela levou a seleção a um nível
nível, óbvio, com uma geração também interessante, que tinha outras figuras muito boas, como a Cristiane, por exemplo, mas a Marta, acho que ela dá um nível de encantamento, ela muda o padrão daquilo que o brasileiro estava acostumado a ver no futebol feminino. Então a Marta, pra mim, é a grande referência nesse esporte, acho que não só pra mim, pra esmagadora maioria das pessoas. Pulando agora para o vôlei, temos duas figuras que são muito emblemáticas e mais ou menos da mesma geração, Ana Moser e Maurício, e eu vou começar explicando do porquê o Maurício. Ah, poxa, a seleção ouro em 92 tinha outras figuras mais importantes, por que não o Marcelo Negrão, tinha o Tandy, tinha o Carlão, mas pra mim, nenhum cara, ele era tão genial quanto o Maurício, e como eu tinha a cabeça muito do futebol, eu olhava pro vôlei, né, querendo aquele coelho na cartola, aquele lance genial, aquela coisa quase que a assistência, e pra mim o Maurício, ele era um grande camisa 10 jogando na seleção de vôlei, um cara bicampeão olímpico, tetracampeão da Liga Mundial de Vôlei, campeão mundial de vôlei, enfim, o cara ganhou tudo por onde passou e sempre com esse estilo desse cara da achada, o cara que tirava o lance quando ninguém esperava. Ele também tinha uma bola de segunda que era muito genial. Então o Maurício, de todos aqueles, era porradaria pra cá, pra lá, o Marcelo Negrão com um saque muito potente, o Tandy entrando no ataque, depois você teve outra geração muito vitoriosa com o Ricardinho, com o Giba, um time talvez até melhor do que aquela geração, mas o cara que mais me marcou de fato foi o Maurício. E a Ana Moser, aí ao contrário do que acontecia no Maurício, a Ana Moser era a precisão, a bola de segurança, assim, precisa resolver jogo, manda a bola na Ana Moser, e aqui eu tô falando de um cara que começou a acompanhar vôlei neste período. Óbvio que a seleção feminina, ela veio com ciclos muito mais vencedores depois, mas a Ana Moser, ela equivale para o vôlei feminino ao que a galera de antes da geração do Maurício equivalia pro vôlei masculino, né? Foi a geração de preparação para uma seleção vitoriosa. A Ana Moser, uma líder nata, uma personagem fantástica, assim, eu sou muito fã da Ana Moser. Quando eu a via jogando, porque assim, ela praticamente não errava, né? Era um grau de precisão nos ataques gigantesco. E depois, a personagem Ana Moser, a visão social que ela tem da vida, a maneira como ela se posiciona, como ela se porta diante de determinados assuntos, lutando por questões que ela acredita muito, e eu acho que personagens assim são necessários. E no tênis, hein? O tênis é um esporte que eu sazonalmente acompanhei, e comecei lá atrás, antes de um dos personagens que eu vou falar aqui. Mas a primeira grande figura no tênis, e aí, a primeira figura masculina que me chamou a atenção foi o André Agassi, inclusive a melhor biografia que eu já li na vida. É um dos melhores livros que eu já li. Biografia de qualquer coisa. De político, de artista de cinema, de cantor, de esportista. A do André Agassi, pra mim, é top 3 de biografias que eu já li. O texto é maravilhoso. O nome é só Agassi. Eu, inclusive, já indiquei na dica cultural do Polêmicas Vazias, mas fica aqui o asterisco ao André Agassi, que talvez tenha sido um dos primeiros caras a me chamar a atenção no tênis. E naquela mesma época ali, e não por coincidência depois, as duas figuras que eu vou citar aqui tiveram relação, mas no tênis feminino, a minha grande referência, Steffi Graf, eu achava de uma elegância, de uma precisão na direita, e olha que ela se negava meio a fazer topspin, ela não era muito do voleio, ela não ia muito na canhota, ela era muito precisa na direita, mas de uma elegância, assim, o jogo fluindo, e ela numa velocidade, num ritmo, controlando a partida, e a gente tá falando de uma mulher que ganhou o Golden Slam, né, ou seja, os 4 Grand Slam e medalha olímpica, a gente tá falando de uma mulher que tem 31 finais de Grand Slam, sendo 22 títulos, é muita coisa. Hoje você vai olhar para outros números e falar que as irmãs Williams têm números espetaculares e tudo. Naquele período, a Steffi Graf, ela era uma sucessora para muitos da Navratilova. Nunca consigo falar o nome dessa mulher. Moisés! Não consegue, né? Enfim, a Steffi Graf foi a minha primeira grande referência no tênis feminino. De uma elegância, cara. Ela parecia, assim, mal comparando, o Beckenbauer na quadra, né? Tamanha a maneira como ela dominava as ações. E no tênis masculino, apesar de eu ter gostado muito de ver o André Agassi, o Pete Sampras, era uma geração muito grande, muito forte. Mas, assim, nada se comparou à febre Guga, né? Então, assim, o Guga fez com que o Brasil inteiro acompanhasse, torcesse, se visse na primeira prateleira do tênis. O Guga, inclusive, chegou a ser número 1 do mundo, ganhando o torneio em cima do André Agassi, né? O torneio em Portugal que reunia os melhores da temporada, e ali o Guga se confirmou como o melhor do mundo, o cara que ganhou no saibro como poucos à época. Ele era um cara que nos
nos levou a torneios super tradicionais, ganhou em Roland Garros, chegando como um convidado que ninguém... Cara, de onde é que surgiu esse cara vestido de amarelo e azul, com uma roupa bizonha, e ele foi lá e pum, ganhou o título. O Guga é um cara que sempre conviveu muito com lesões, um personagem muito simpático, um cara muito consciente do seu lugar, assim, sempre sabendo o seu posicionamento como ídolo, mas nunca se portando, como eu falei da Marta lá atrás, como essa mega estrela inacessível, muito pelo contrário. Então, assim, o Guga é um cara que você lembra dele primeiro pelo sorriso, depois pelo cabelo, depois pela roupa, vem com as vitórias. Então, assim, ele é um personagem altamente carismático que trazia meio que tudo e acho que marcou a adolescência de muita gente, a juventude de muita gente, inclusive a minha. Então, no tênis, Steph Graf e Guga são minhas grandes referências. Vamos para o basquete, porque assim, acho que da minha época, da minha geração, 10 entre 10 vão falar de Jordan. Talvez um amigo meu fale do Magic Johnson, mas o Michael Jordan, acho que o cara que deu um nível de encantamento, ele mudou o patamar do basquete num período em que a NBA era transmitida em TV aberta pela Bandeirantes. Então assim, eu lembro muito do meu interesse pelo Chicago Bulls por conta do Michael Jordan. O Jordan é um cara de lances espetaculares. Se você pegar um compilado de lances do Jordan e de momentos decisivos, você vai ter vários momentos em que o Jordan ganhou partidas na última bola, inclusive garantindo títulos do Chicago, como o jogo contra o Utah Jazz. Então assim, eu lembro da dinastia Bulls, como eles chamam lá, dos 6 títulos, eu acompanhei todos. E o impressionante é, você tem uma sequência de 3, o cara para, né, muda de esporte, o Bulls para de ganhar, ele volta, o Bulls volta a ganhar, pra você ver o nível que era esse cara, fora que ele foi o grande nome do Dream Team de 92, que talvez tenha sido o maior time, né, o maior conjunto coletivo da história do esporte, porque você tinha ali, de fato, os melhores dos melhores dos melhores dos melhores reunidos, e esculachando todo mundo, né. A seleção chegou como favorita, foi favorita e ganhando por muito de praticamente todo mundo. Então não teve adversário, foi quase que um Globetrotter, né? Eles foram lá para dar espetáculo e cumpriram o que era esperado. E no basquete feminino, muita gente vai lembrar da Hortência, mas eu sempre gostei mais da Paula, a Magic Paula, e aí também pelo improviso, por tirar da cartola lances que você não imaginava, assistências que eram maravilhosas, assim, ela levava para a seleção momentos de surpresa. Acho que a Hortência ela era muito eficiente, a Hortência, ela era muito decisiva em vários momentos, né? Ficou marcada pelo respiro profundo que ela dava nos lances livres. E ela errava muito pouco, de fato, esses momentos, que são momentos decisivos no basquete, que é construído em momentos decisivos até o final. Mas eu acho que a Paula era a figura que me surpreendia, que me encantava, que me divertia à época. Bem, Fórmula 1... talvez aqui muita gente me esculhambe, mas eu já fiz polêmicas vazias Senna ou Schumacher e eu sempre gostei mais do Schumacher, porque acho que a Fórmula 1 é extremamente objetiva. Nós somos ou fomos muito hipócritas na análise de Fórmula 1. Quando a gente tentava ver a Fórmula 1, não, mas ele ganhou assim, assado. É um esporte de muito número, de muita objetividade, de arrumação de carro e de resultado. E ninguém na história até hoje teve mais resultados que o Schumacher. Pode até ser que daqui a pouco a gente veja outros passando, né? Mas, por enquanto, ainda é o Schumacher que detém a esmagadora maioria dos recordes, sempre foi visto como um grande arrumador de carro. Essa história de falar, ganhou porque tinha o melhor carro, os melhores normalmente têm os melhores carros, e lembremos, o Senna é tricampeão mundial, e pelo menos em 2 dos 3 títulos ele tinha o melhor carro, assim, com sobras. A sua McLaren, nos anos 90, em determinado momento, no início dos anos 90, ali, virada dos anos 80 para os anos 90, aquele carro está entre os 5 maiores carros da história da Fórmula 1, então também não dá para construir um personagem como se o Senna tivesse ganhado só no braço, porque não é verdade. E faz parte do piloto também ajudar na formação do carro. E o Schumacher sempre foi tratado como um grande formador e construtor de carros junto com a sua equipe. Quando ele vai para a Ferrari, ele leva boa parte da equipe. Então, assim, o salto que a Ferrari dá passa muito também por isso. E o Schumacher era um cara altamente frio no esporte, que isso é necessário. Não adianta a gente tentar dar uma olhada e não, mas o Senna tinha, de fato, ultrapassagens maravilhosas, era muito bom na chuva, mas eu acho que num contexto geral, a postura do Schumacher sempre me agradou mais, me marcou muito, assim, a dinastia que ele criou, até por ele ter feito frente ao próprio Ayrton Senna em determinado momento, mas de todos, acho que o que mais me marcou foi, sim, Michael Schumacher. O UFC, MMA, eu sou um fã de MMA e de UFC desde quando era Vale Tudo, tá? Então eu alugava fitas pra ver Vale Tudo, quando tinham 15 horas de luta, quando as regras eram diferentes, quando muito mais coisa era permitida, e o primeiro cara que, de fato, impactou foi o Royce Gracie, porque, poxa, com uma arte tão suave e pouco agressiva,
agressiva, ele saiu batendo em lutadores de outras modalidades e assim, com sobras, né? A dúvida era quando o Royce Gracie vai ganhar. E aí depois, óbvio, o esporte muda, vira MMA e aí todo mundo tem que ter todas as valências e acho que ninguém reuniu todas essas valências, chão, perna, soco, esquiva, como o Anderson Silva até durante um bom tempo também deteve vários dos recordes do MMA, um cara que levou pro MMA uma popularidade gigantesca no Brasil, lances maravilhosos, assim, momentos maravilhosos no UFC. Se você lembrar do MMA, sei lá, 10 grandes momentos, talvez uns 6 ou 7 sejam momentos do Anderson Silva, de finalizações, de nocautes, de momentos em que ele tira golpes e aplica de uma maneira que ninguém espera, como a luta contra o Belfort. Tem a primeira luta contra o Chael Sonnen, que estava desenhado que ele ia perder, ele tira uma finalização faltando 1 minuto para a luta acabar. Tem outras finalizações, na verdade, outros nocautes contra Forrest Griffin e muita gente grande. Então o Anderson Silva, acho que carisma, efetividade, objetividade, plástica, encantamento, funcionalidade, domínio das artes marciais, eu acho que ninguém foi como o Anderson Silva. Então é um cara que no boom do UFC, do MMA, ele tava lá dominando todas essas ações, levando grandes audiências, sendo um personagem também de ótimas entrevistas, né, porque tem um estilo muito provocativo, muito provocador. Então o Anderson Silva, assim, quando eu falo de MMA, o primeiro nome que me vem à mente é sim do Anderson Silva. E chegamos ao boxe. Eu falei aqui que era a única... Eu não tinha dito qual modalidade, mas eu falei que tinha um cara aqui que era a minha referência. Não chega a ser um ídolo, mas é um cara que eu pago o pau e reverencio porque eu sei do gigantismo. Já foi eleito atleta do século em algumas eleições. Se você pegar eleições pelo mundo aí, BBC e outros, New York Times e Sports Illustrated e tal. Muhammad Ali. Não vi o Ali lutar. Eu podia falar facilmente aqui o Mike Tyson, que pegou a minha infância e adolescência ali. E assim, você esperava o Tyson pra lutar, durava 1 minuto, 1 minuto e meio, era um fenômeno, né? O Tyson, muito novo, já era campeão do mundo, assustando o planeta inteiro. Eu podia falar do Tyson, mas o personagem não é pra mim tão encantador e importante quanto o Muhammad Ali, que pra mim tinha mais recursos de controle de luta do que o Tyson, que era extremamente agressivo pra resolver rápido as lutas, mas em lutas mais longas tinha mais dificuldade, coisa que o Ali já tinha. Quem cresceu vendo o Rock Balboa, por exemplo, sabe que em alguns momentos o Rock levava porrada pra cansar o adversário e ganhar no final. Isso aconteceu em uma luta histórica do Ali com o George Foreman, que inclusive rendeu o livro A Luta, que foi o primeiro livro que eu li de esportes, que é a reportagem da luta que acontece na África e tal, uma luta que ela é adiada, tem toda uma questão política envolvendo. O Ali no final vence em uma das fotos mais emblemáticas da história do esporte, o nocaute que ele dá no George Foreman. Existe uma rivalidade legal ali, mas muito respeitosa. Então, pra mim, a grande referência no boxe e uma das grandes referências no esporte é o Muhammad Ali, assim, um cara que tinha total consciência do seu papel, apesar das entrevistas às vezes arrogantes, mas faziam parte do personagem para transformar e entreter as pessoas. Um cara altamente objetivo, muito plástico, genial até no ringue, em vários momentos, muito moderno. Se você olhar o Ali lutando lá atrás, você vai ver um lutador quase que atual. Tamanha a velocidade dos movimentos, o jogo de perna que é revolucionário na história do boxe. Então acho que existe um antes e depois do Muhammad Ali na história do boxe. E por mais que eu não tenha visto, ele é o único cara que entra aqui mesmo sem ter me impactado ao vivo. Porque o livro A Luta, ele é gigantesco. O documentário que tem Quando Éramos Reis, que fala dessa luta, é maravilhoso. A cinebiografia do Ali, anos depois, é um negócio estupendo. Então, assim, o Muhammad Ali, ele tem todo o pacote de uma referência histórica gigantesca que ultrapassa qualquer barreira, inclusive a barreira de eu não ter visto. Por isso, o Muhammad Ali tá aqui. E pra encerrar, acho que tem 2 barbadas aqui que eu não preciso nem explicar muito, mas assim, no atletismo, no esporte olímpico, eu acho que tem 2 figuras que me impactaram muito, eu acho que vocês também, e que já foram temas de polêmicas vazias aqui, e não tem muito como explicar porque os números falam por si, o entretenimento fala por si, os momentos que eles protagonizaram também falam por si. Se você vai no atletismo, o Usain Bolt, um cara que a primeira vez que eu vi em 2008, eu falava, mas esse cara não pode ser corredor de 100 metros. Com aquele tamanho, ele não tinha nem biotipo de corredor de 100 metros e jogou todas as teorias por terra. A mesma coisa vale para Michael Phelps na natação, e aí eu boto o Phelps, porque assim, eu nem sou um fã, um entusiasta da natação, apesar de gostar de ver, lembrar lá atrás do Gustavo Borges, do Xuxa e tal. Mas assim, o Phelps, ele é tão maravilhoso, tão absurdo, tão espetacular, que ele faz você ter interesse de ver o esporte por causa do cara. Tem o Phelps na piscina, você parava pra ver, e um cara que ganhou medalhas seguidas no mesmo dia, que a natação te força às vezes a disputar mais de uma prova por dia, em vários estilos diferentes. Por isso, pra mim, é o maior atleta olímpico da história do esporte. Pode não ser o mais simpático, pode não ser o mais encantador, mas ele tem que ter várias valências pra ganhar tanto durante tanto tempo. A gente tá falando de um cara com quase 30 medalhas olímpicas, sendo, enfim,
25, 26 de ouro, cara, não tem como ele não tá aqui, né? Você vai falar de esporte olímpico, você vai associar os dois caras, principalmente no século XXI. É Phelps e Bolt. E aí eu falo eu já formado como adulto, esses caras entrarem no seu imaginário é mais difícil, porque você já tem toda uma memória afetiva construída e por mais que eu combate o saudosismo, eu entendo que as memórias têm um poder gigante em cima daquilo que a gente assiste e consome de esporte. E aí você já tem quase todas as gavetas preenchidas. Quando chegam dois caras desse tamanho, Phelps e Bolt, você ou tira alguém ou dá um jeito de botar os caras aí, porque não tem como. Eles te obrigam a abaixar a cabeça para tudo que eles construíram. É isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim. Monte sua listinha de referências em outros esportes. Se eu não citei algum esporte que você gosta aqui, põe lá, porque obviamente vão ficar brechas, né? Você tem centenas de modalidades, eu não acompanho todas, eu botei aqui as mais importantes para mim e as mais importantes figuras que construíram o meu amor pelo esporte e falei aqui principalmente do futebol. Beleza? É nóis, se inscreve no canal do Esporte Interativo, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike e espalha o conteúdo por aí, ó. Bota no grupo da família e desafia a galera a fazer a lista dos grandes esportistas da história para cada um. E aí pode ter o critério do eu vi ou eu não vi, ou eu li sobre, enfim. Aí cada um faz o seu, né, meu chapa? É nóis, tamo junto. Um beijo e continue em casa, porque tá dando certo.